Vamos embora, gente. Hoje a gente vai aprender sobre variáveis. Uma aula hoje bem simples, objetiva. Vamos aprender sobre variáveis. Para você que ainda não conhece sobre variáveis, variáveis é onde a gente consegue guardar, armazenar dados na memória do computador para a gente poder trabalhar com esses dados futuramente, né? Afinal, a gente precisa coletar informações, precisa coletar dados, números, caracteres para a gente poder trabalhar em operações, né? Então, tem alguma maneira da gente fazer com que esses dados sejam armazenados na memória do computador. E isso, em responsável, são as variáveis, tá certo? Vamos arquivo, novo projeto, console application, muda para C e bota aula 2. Dá um OK. Salvo, eu já tinha um dado salvo aqui, você não vai ter, mas sugiro você criar uma pasta aula 2, tá certo? Para colocar a aula de hoje na pasta diferente daqui da aula 1, tá certo? Senão vai dar erro. E salva. Salvou, não vai dar esse erro para vocês, porque eu já tinha esse arquivo salvo aqui. Abriu esse formato aqui, eu não vou apagar como da aula 1, tá certo? Esse é o formato padrão para a gente poder criar um programa em C. Se você quiser, você pode apagar aqui. Futuramente a gente pode explicar o que significa isso aqui, tá certo? Por hora não precisa você saber. Agora é hora da gente aprender sobre variáveis. Mesmo apagando isso aí, você vai ver que vai dar certo. Eu vou compilar aqui, ó, salvar. E você vai ver que não vai ter erro, tá tudo ok, tá certo? Então vamos lá. Gente, primeiro a gente tem que declarar nossas variáveis, né? Existem alguns tipos para cada tipo de dado é um tipo diferente para a gente fazer essa declaração, tá certo? Para cada tipo de dado, a linguagem C ela tem uma referência exata, né? Que a linguagem fornece para nós, tá certo? Então, se a gente quer armazenar um dado numérico, né? Tipo inteiro, a gente precisa inicializar a variável com um nome, com uma referência que se chama int, tá certo? Então, int, tipo, e depois um nome. Você pode dar qualquer nome aqui, tá certo? Como exemplo, eu vou botar var1 e vou finalizar toda a instrução na linguagem C. Eu não falei na aula 1, mas toda a instrução na linguagem C, ela vai finalizar com ponto e vírgula. Olha lá, ponto e vírgula, tá certo? Olha aqui no return, ele está finalizando com o que? Ponto e vírgula. Então, toda a instrução que esteja finalizando ali, a gente precisa passar o ponto e vírgula, tá certo? Exceto no caso no fechamento de um bloco. Aqui nós temos um fechamento de um bloco de chaves, não é necessário a gente colocar ponto e vírgula aqui, tá certo? Isso é erro e não funciona. Então vamos agora declarar um tipo para a gente armazenar, porque aqui esse int ele só vai armazenar números inteiros, tá certo? Fracionário não vai funcionar, vai dar erro, tá certo? Então, como é que a gente faz para armazenar um número fracionado? A gente coloca float e a gente vai lá e eu vou colocar um nome aqui var2 e finalizo com o que? Ponto e vírgula. Pronto. Aqui eu já consigo pegar dados do tipo numérico, né, inteiros, e também eu consigo agora pegar números fracionados, né, quebrados. Então, já temos duas maneiras da gente pegar aqui um tipo de dado e armazenar na memória. Eu vou colocar aqui em cima e vou dar outra dica para vocês. Vocês viram fazendo na aula 1, mas eu não expliquei, né? Quando a gente colocar barra, a gente está colocando uma referência para que o compilador perceba que isso não é uma linha de código para ele interpretar para nós. A gente quer que ele pule essa linha. Eu coloco barra para me poder fazer um comentário. Então, toda vida que você quiser fazer um comentário, você coloca barra que o compilador ele vai ignorar, tá certo? Ele vai saber que ali é um comentário. Então, eu vou colocar aqui declarando variáveis. Declarando variáveis. Show! Então agora a gente vai declarar como a gente faz para declarar, para a gente armazenar dados do tipo caractere, um nome. A linguagem C tem
aqui uma maneira sim, a gente vai inicializar com o tipo que a gente chama char, certo? E agora, do mesmo jeito, passamos um nome, eu vou colocar nome aqui, ó. E agora tem um segredinho. Em algumas linguagens, a gente só passa essa referência e já inicializa, né? Na linguagem C, a gente precisa colocar ou quantos caracteres a gente quer, 1, 2, 3, ele vai colocar a quantidade que a gente passar aqui, tá certo? Ou a gente deixa vazio e ele vai entender que a gente quer colocar uma informação sem precisar passar uma quantidade, tá certo? Não é recomendável, mas eu vou fazer aqui só para a gente ter uma noção de como declarar uma variável para armazenar caractere, tá certo? Então eu vou passar aqui Bruno Santos e vou finalizar com ponto e vírgula. Pronto, já declaramos nossos 3 tipos de variáveis. Claro, tem mais, mas por hora a gente vai aprender essas para a gente começar a brincar futuramente com alguns sistemas, né? Que a gente vai estar bem dinâmico quanto a isso, tá certo? Primeiro a gente precisa saber de algumas coisas para poder criar uma lista de cadastro, um negócio mais bem elaborado, tá certo? Então esse aqui é o básico que a gente precisa aprender para a gente chegar no mais avançado. Agora a gente vai atribuir valores em nossas variáveis, que ainda falta, tá certo? Ok, a gente só inicializou aqui que a gente está dizendo aqui para o computador, olha, vai lá e armazena e libera esse espaço aqui para mim, porque eu preciso armazenar um número aqui, tá certo? Então aqui a gente declarou, mas não inicializou, tá certo? A gente não atribuiu valor aqui a essa variável. A mesma coisa no float var2, a gente não atribuiu o valor. Então a gente ainda precisa atribuir. Aqui no char, no nome, eu atribuí. Por quê? Porque eu vou especificar a questão do char. O char, se a gente não inicializar ele aqui com um nome ou um dado que a gente quer aqui, a gente vai precisar utilizar outra biblioteca para a gente poder inserir um nome. Se a gente inicializar aqui em 0, tá certo? A gente não vai conseguir depois fazer o que a gente vai conseguir declarar no inteiro, tá certo? A mesma coisa como inteiro. Então, ou a gente inicializa ela com um dado, e caso a gente não inicialize ela com um dado, né, se não passar nenhum dado aqui, a gente vai precisar de outra biblioteca, de um recurso outro recurso para a gente poder colocar um dado aqui, tá certo? Então, por isso que eu já inicializei essa variável aqui, tá certo? Porque eu não quero falar sobre essa biblioteca agora, tá certo? Por hora, entenda que eu já inicializei ali para facilitar a sua compreensão. Então como é que a gente faz para atribuir um valor? A gente escreve o nome da variável, a gente não deu o nome a ela ali, não foi? Escreve o nome dela e nós passamos um valor. Eu quero 10 nessa variável aqui, pronto. Vai lá, você não separou a memória para mim, agora eu quero que você coloque 10 nesse espaço que você separou para mim. A mesma coisa para var2, né? var2, eu vou lá, var2 eu quero que você coloque lá para mim 11.5, tá certo? Pronto. Show! Então essas duas variáveis aqui a gente já atribuiu valores a ela. Essa é uma maneira da gente atribuir. Agora como é que a gente faz para exibir esses valores? É isso mesmo que a gente vai fazer agora. Exibindo os valores. Então a gente, para exibir, a gente vai lá naquele comandinho que eu ensinei a vocês, o printf, abre como string, porque a gente precisa passar para o compilador essas aspas para dizer a ele que a gente vai passar aí uma cadeia de caracteres, né, de uma string, para a gente poder imprimir os dados que a gente quer na tela, tá certo? Então a gente vai lá e faz o seguinte: a gente vai querer botar o valor var1, né? E como a gente faz para pegar esse valor, gente? Na linguagem C a gente precisa utilizar as máscaras, certo? Que é %. Isso eu vou explicar mais a fundo, por hora entenda que para a gente pegar um dado do tipo inteiro, né, para printar ele na tela, a gente precisa botar essa máscara, tá certo? Então no lugar dessa informação que eu vou colocar agora, vem o dado que a gente quer, tá certo? Então a gente coloca %, aí %d, tá certo?
isso simboliza que eu quero mostrar um dado do tipo int, tá certo? Então vamos para o float agora, para var2, valor var2, a gente quer pegar esse valor, então eu vou lá em %, coloco outra máscara, %f, né? Simboliza que eu quero mostrar esse tipo de dado aí. E agora eu vou querer mostrar também uma string, né? Aqui a gente vai colocar o nome, só que eu vou ensinar outro recurso aqui para vocês. %s, que aqui eu pego dados do tipo string para exibir na tela. Todo final aqui, ó, vocês vão botar um /n tem o barra aqui invertido, /n e /n. Então esse /n aqui simboliza para nós. Eu vou tirar a vírgula aqui, certo? Vocês podem tirar a vírgula e deixar tudo junto. Tira a vírgula e deixa tudo junto. Bota maiúsculo. Esse /n aqui é para a gente pular uma linha, tá certo? Quando o compilador ele pega esse /n, ele vai entender que nós queremos que ele pule uma linha para nós, tá certo? Agora a gente vai colocar as variáveis aqui, tá certo? Essas máscaras que a gente colocou, ele vai trocar, né, essa máscara pelo valor, pela variável que a gente quer. Lá no %d a gente quer que ele imprima para nós a var1, não é isso? E lá aqui é na sequência. A sequência que a gente botar é o que vai aparecer lá. Então var2, eu quero que você mostre o resultado da var2 para mim, tá certo? E agora a gente passa no final o nome, que é o nome da variável que a gente inicializou lá, tá certo? E no final dessa instrução eu boto ponto e vírgula e vamos ver o que é que aconteceu aqui, tá certo? Eu vou botar só um printf aqui para a gente ter noção do que a gente está fazendo. Resultado, tá certo? E ele vai exibir para nós aqui o resultado dessa bagaça que a gente fez aqui juntos, tá certo? Agora a gente vai compilar, né? A gente já aprendeu a compilar. Vem aqui, compila, 0 erros, então deu tudo certo. Vamos embora e agora a gente vai executar e ver o que é que aconteceu aqui. Eu tive um erro que eu preciso botar um /n aqui para ele pular uma linha. Eu esqueci. /n é minúsculo. Agora vai dar certo. Pronto, pessoal, aqui é o nosso resultado, né? Tudo que a gente escreveu aqui, ó, que a gente atribuiu, que a gente formulou aqui, o computador imprimiu para nós essas informações. A gente atribuiu o valor 10 na variável 1, a gente atribuiu um número quebrado na variável 2 e a gente atribuiu um nome na variável nome, né? E tudo isso foi exibido aqui através dessa maneira que a gente acabou escrevendo aqui, tá certo? Então, se vocês não entenderam, volta à aula, certo? Faz de novo. Eu prometo a vocês que eu estou simplificando para que a gente chegue num ponto mais legal, né? A gente poder fazer um cadastro, fazer um negócio bem mais elaborado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Forte abraço e vem mais por aí. Valeu!